Meu amigo vascaíno, casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, com várias notícias importantes para poder passar para você, os maltinos. O Vasco que recebeu aí uma proposta elevadíssima do fornecedor de material esportivo. Isso mesmo, a Mizuno entrou na briga aí com a Nike. Vamos falar muito aí também sobre essa situação aí, a venda do Vasco para o Grego, que tornou-se aí até um folclore já essa situação. Ontem, pasmem meus senhores, o Zé Colmeia disse que ele que está intermediando aí a venda para o Grego. Isso mesmo, cara. Colmeia é o intermediador da negociação. Bom, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de hoje, porque hoje tem jogo aí entre Vasco da Gama e Fortaleza, jogo dificílimo, né? Mas que a gente acredita, a gente fica torcendo para que o Vasco possa trazer pontos aqui para o Rio de Janeiro. E claro, a gente vai falar aí da reestruturação da SAF aí, porque muitos cargos aí não estão garantidos, como é a situação aí do Marcelo Santana, tá? Novamente picotando muito essa situação do Rodrigo Caetano aqui no Vasco da Gama, perfeito? Bom, então vamos que vamos aí falar sobre o jogo de hoje. Se inscrevam aí no canal. Hoje o Vasco joga contra o Fortaleza. Laureano, qual o horário do jogo? Às 19 horas. O Vasco da Gama vem de uma derrota do Botafogo. Mas essa derrota, em termos ali de classificação, não teve tanto impacto, porque o Atlético Mineiro perdeu, o Bahia perdeu, o Cruzeiro perdeu, então ficou tudo como estava. O Vasco está a 3 pontos ali do G7, a 1 ponto do G8. Os nossos concorrentes terão jogos dificílimos aí, então o Vasco tem que fazer o papel dele. Ah, Laureano, é muito difícil ganhar do Fortaleza, que é o terceiro colocado. A gente tem que lembrar aqui que o Vasco eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, né? O Vasco até fez jogos razoáveis contra o Fortaleza. E o Vasco aí com problemas na zaga e no meio-campo. Na zaga, o João Vitor foi expulso no último jogo entre o Maicon, né? E lá no meio-campo, a gente sem ter o Paê ficou no Rio, uma situação muito estranha, porque não foi constatado nada no exame de imagem do Paê, e a situação do Coutinho. Coutinho viajou para ser figurante, né? Para compor, porque o Coutinho está longe do ideal para poder jogar hoje. E o Maxime Domingues vai tomar essa vaga aí no meio campo. Então, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Pocão, Maxime Puma, Emerson Rodrigues retornando aí ao elenco vascaíno do Vegete. Gostou da escalação? Sim ou não? Vasco ganha aí do Fortaleza hoje? Deixe a sua opinião. Bom, e o seguinte, né? A gente vai falar agora da reestruturação aqui da SAF, porque o futuro do Paiva segue indefinido no Vasco, né? Vai depender aí de onde o Vasco for chegar, certo? O Vasco ainda não tem uma posição concreta sobre o futuro do Paiva e também sobre a situação do Marcelo Santana, que fez uma das piores janelas aí da história do Vasco da Gama, certo? Comenta-se aí nos bastidores aí que o Pedrinho tem conversado diariamente ali com o Rodrigo Caetano para ser o executivo de futebol do Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco, obrigatoriamente, se for para uma pré-Libertadores, a tendência é que o Vasco invista mais dentro e fora de campo, né? Eu, para o ano que vem, eu daria um time com mais condições
e eu manteria o Paiva. Eu sei que muitas pessoas querem que o Paiva saia, mas, assim, eu queria ver o Paiva com um elenco melhor para poder trabalhar. Um treinador que tem 40 anos aí de idade, né? Então, assim, é um treinador que é promissor. Erra muito? Erra, entendeu? Mas também o time não ajuda, né? Sobre essa situação do Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano está trabalhando lá na CBF, lá, mas o Pedrinho tem conversado com ele diariamente aí, né? O Rodrigo Caetano, que é muito identificado aqui, ganhou 2 títulos pelo Vasco da Gama, e vamos ver se essa situação vai ter andamento mesmo. Sobre essa situação aí de fundo e coisa e tal, a verdade ontem prevaleceu, porque a gente tem dito aqui para vocês que não pode vender agora por conta dos litígios que existem, né? O Vasco, nessa situação desse grego, está virando folclore, o Vasco está virando chacota, né? Ontem a gente viu, por exemplo, aí, certo? Uma notícia de que o grego já queria comprar o Vila Nova, né? Sendo verdade ou não sendo verdade, você imagina se esse grego compra o Vila Nova, aí, a chacota que seria dos rivais com o Vasco da Gama. Ah, tomou chapéu, tomou banda de anão, o Vila Nova. E sabe o que é pior? Por conta de uma coisa que nunca existiu. Nunca existiu, né? A gente ainda trouxe depoimentos aqui de pessoas importantes que integram ali o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama para explicar para vocês. Mas aí ontem, ainda assim, tem insistência. Hoje de manhã já colocaram um grego aí, que o grego, né? O Zé Comé falou que está intermediando essa negociação, né? Ele colocou Marcelo Sander, né? Ele encaminhou Marcelo Sander, que é um agente FIFA, e ele falou aí que só depende do Pedrinho. O Grego tá ligando direto, 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 direto. Agora vai, agora vai. O Vasco virou, gente, a casa da mãe Joana. Até o Zé Comé agora negocia, né? É, até o Zé Comé agora quer negociar aí a venda do Vasco, né? Mas depois que o agente lá do Botafogo, né, o senhor do Botafogo, ganhou uma comissão gorda, vai que o Zé Comé também consegue, né? O Zé Comé, ele falou que está intermediando a venda. O Zé Comé está falando com o grego todo. Você acredita que vai sair negócio disso? No momento que não pode nem ocorrer a venda por conta dos impedimentos? Enfim. Bom, a gente fala aqui do fornecedor de material esportivo, porque o Vasco está com 2 propostas na mão. Vocês sabem aí que a Capa, a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, tem um contrato até maio, tá? Surgiu uma notícia que ela poderia estender até o final de dezembro. Isso foi refutado aí pela diretoria do Vasco da Gama, certo? Ontem o Vasco recebeu uma proposta da Mizuno formalizada. A proposta da Mizuno é até melhor do que a proposta da Nike em termos ali de cifra, perfeito, e seria também um contrato até o final de 2027. Só que a Nike, ela está colocando aí para o Vasco aí mais peças aí para o Vasco da Gama. Então a gente vai ter uma mudança aí no fornecedor de material esportivo. O Vasco já tem 2 propostas aí na mão, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar até para o senhor Carlos Amoedo, que é ele que está tomando conta dessas negociações aí. E aí, quem você prefere no Vasco, a Nike ou a Mizuno? Deixe nos comentários. Então, 2 propostas aí para assinar até 2027. Deixe aí nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!